Nesse filme, absolutamente nada acontece. Eu tô falando sério, não dá nem pra descrever uma sinopse direito, pois nem vai parecer que eu estou falando de um filme. Mas ok, vamos lá, eu vou tentar fazer uma sinopse aqui. Dias Perfeitos, dirigido por Wim Wenders, acompanha a rotina de Hirayama, um homem que trabalha limpando banheiros públicos em Tóquio. Ele acorda cedo, dobra o seu colchão, pega o seu café, escuta música no carro, trabalha, fotografa árvores, lê e então dorme. Mas aí no dia seguinte, tudo se repete. Mas então no outro dia, tudo se repete novamente. E de novo, de novo e de novo. Ele não se mete em encrencas, ele não é chamado para alguma aventura, ele nem sequer testemunha algum acontecimento magnânimo, absolutamente nada. Não há grandes conflitos, não há reviravoltas, não há clímax. E por incrível que pareça, isso tudo é um baita radicalismo dentro do nosso zeitgeist atual. Numa época em que tudo é superlativo, um pouco de nada é um verdadeiro respiro e também um alívio. Bom pessoal, mas antes aqui de eu falar sobre o nada, eu já vou pedir para você deixar aquele seu like e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no Formiga Elétrica. Vou falar uma coisa para vocês, de verdade, eu odeio parar o vídeo para ficar pedindo essas coisas de like e tudo mais, porém é uma forma de vocês ajudarem o Formiga Elétrica a ser um canal um pouco mais recomendado aqui no YouTube e quem sabe assim a gente pode furar a bolha e levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá bom? Então, se deixar o seu like e se inscrever no canal, ajuda muito. Agora sim, voltando para o vídeo. Dias Perfeitos é dirigido por Wim Wenders e escrito por ele e também por Takuma Takasaki. E a sinopse é bem aquilo que eu falei antes da introdução. Mas eu também não vou ficar aqui me discorrendo sobre aspectos técnicos do filme, pois a ideia aqui é trazer Dias Perfeitos como um exemplo de resistência. Nós estamos imersos numa cultura audiovisual em que tudo precisa acontecer o tempo todo. As séries costumam terminar cada episódio com um baita gancho, filmes não suportam o silêncio, as histórias têm uma reviravolta a cada 10 minutos e acontece de tudo, absolutamente de tudo, porém nada com profundidade. E também obras que querem uma profundidade, mas são tão didáticas que elas gritam isso em seu texto e o subtexto simplesmente inexiste. Mas claro, no mundo em que vivemos essa crise da narrativa, nós consumimos informação. É como se o espectador precisasse ser constantemente estimulado com informações, quase que anestesiado, justamente para não desviar o olhar. E claro, por informação aqui, eu digo algo que possui sua relevância muito passageira e de forma sempre superficial, quando não há narrativa, quando não há profundidade ou sequer algum tipo de simbolismo naquele ato. Então, esse nosso zeitgeist, nosso espírito do tempo, é, nas palavras de Byung-Chul Han, um tsunami de informação que nos afunda no frenesi da atualidade. Então, quantos filmes e séries você tem visto nos últimos anos e que são uma verdadeira enxurrada ininterrupta de informação, mas sem absolutamente nada a ser dito de forma mais profunda, simbólica e que fique com você como espectador ou espectadora por mais tempo? Então, a coisa mais comum é justamente o quê? É pular de um episódio para o outro, sem respiro, terminar um filme e já mergulhar em outra atividade, sem que aquela obra seja digerida. Claro, considerando que haja algo a ser digerido ali. Então, nada permanece, nada tem a duração narrativa, por assim dizer. O assunto que é tratado hoje, amanhã ele já será velho, e nada nos resta de aprendizado. E assim, alimentamos nosso passado com a comida mais ultraprocessada que existe, e dessa forma, nada de nutritivo permanece. Uma verdadeira rendição do imediatismo que deixa para trás um passado vazio, um repertório oco e para frente, nada de bagagem simbólica. Nesse contexto, Dias Perfeitos vai justamente na direção oposta. Ele desacelera, ele repete, ele insiste no banal.
E, atualmente, um filme que não hiperestimula quem o assiste é uma baita raridade. É claro que esse filme pertence a uma outra tradição de cinema um pouco mais antiga que, infelizmente, acabou perdendo espaço. Estamos falando de um cinema de duração, um cinema de espera, um cinema de contemplação. Um cinema que entende que o tempo não é um obstáculo narrativo, mas sim parte da própria matéria-prima da experiência cinematográfica. Então aqui nós vemos ecos muito claros de cineastas como Yasujiro Ozu, Robert Bresson, Andrei Tarkovsky, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre Tarkovsky aqui no canal do Formiga Elétrica, e esses foram diretores que nunca tiveram medo desse silêncio, desse cotidiano. O personagem aqui, ele não é um herói. Ele não passa por um arco clássico de transformação. Ele não tem nada a vencer. Ele simplesmente vive. E isso é totalmente filosófico. Existe uma ética da rotina nesse filme, uma dignidade no gesto repetido, uma espécie de espiritualidade laica na forma como ele cuida das coisas, dos espaços e também do tempo. A ideia de que o sentido não está num grande evento futuro, mas sim na forma como se habita o presente. Talvez o maior choque de Dias Perfeitos para o espectador contemporâneo seja justamente isso. O filme ele não tenta nos distrair, ele exige paciência, presença e também que a gente suporte o tempo sem preenchê-lo artificialmente com algum estímulo fugaz. Quando alguém diz que nada acontece nesse filme, talvez o que esteja querendo dizer na verdade é que nada está explodindo, nada choca, nada viraliza, não há reviravoltas, não há uma catarse absurda. Mas outra coisa que acontece, que é algo muito mais raro, é que o acontecimento aqui ele não é externo, ele é interno. Ele acontece no rosto do Hirayama, no modo como ele escuta a música, na forma como ele olha para as árvores e principalmente naquele plano final que é brilhante, onde os sentimentos contraditórios coexistem sem serem explicados. Aquele momento tão humano onde emoções contraditórias ficam digladiando dentro de nós. Dias Perfeitos nos lembra que o cinema não precisa ser uma sequência de estímulos. Ele pode ser também uma pausa, um momento de reflexão, ou até mesmo um momento de mera contemplação, com atenção plena no presente, sem qualquer tipo de ansiedade. Num mundo de hiperestímulo, em que tudo precisa acontecer o tempo todo e as pessoas até mesmo sofrem de uma síndrome que se chama medo de perder algo, então esse tipo de filme é um verdadeiro respiro. Bom pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Caso não tenha deixado o like, mas você gosta aí desse nosso jeito, essa nossa pegada de discutir esse tipo de obra, então por favor deixe o like agora e coloque aí nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam que comentássemos aqui nesse canal. Agora, se você quiser realmente ajudar o Formiga Elétrica de uma forma mais direta, então pense em se tornar um apoiador ou apoiadora. Para isso, basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica e lá contribuir com quanto você puder e quiser. Dessa forma, o projeto pode se manter e, quem sabe, até se expandir no futuro próximo. É isso, até o próximo vídeo.